Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, nós prometemos um vídeo para responder, a pergunta teológica bastante oportuna se fenômenos como o Covid-19 e doenças, pandemias, pestes, terremotos, etc. e tal, se tudo isso pode ser castigo de Deus. Bom, aqui a resposta precisa ser uma resposta cautelosa, mas não porque a igreja não saiba a resposta com clareza, ela sabe a resposta com clareza. É que você é que não entende a palavra castigo com clareza. Por quê? O que é castigo para a maior parte das pessoas? A que se refere essa palavra? Bom, castigo para a maior parte das pessoas que infelizmente vivem numa cultura sem virtude, castigo é uma pessoa raivosa, irada, ressentida, vingativa, que vai lá e faz um castigo. Pronto. Bom, se castigo é isso, então não. Covid-19 não é um castigo divino, porque Deus não é isto. Deus é amor infinito, misericórdia e paternidade. Agora, se castigo significa que Deus, que é um Pai bondoso, na sua providência divina, sim, porque Deus interfere na história. Deus não é o Deus dos deístas, entendeu? O que é o conceito dos deístas? O deísta, ele acha que Deus criou o universo, deu corda na coisa e largou. Pronto. Não precisa mais intervir. Não, nós somos católicos, pelo amor de Deus. Deus intervém. E existem níveis da providência divina. E para nós, católicos, filhos de Deus, que estamos em estado de graça, tudo, absolutamente tudo, se transforma num bem. Omnia in bonum, ou seja, tudo contribui, tudo se transforma em bom para aqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus? Aquele que está em estado de graça, ou seja, que tem o amor divino dentro do coração dele. Então, nós vimos por esses dias o Evangelho de Lázaro. No Evangelho de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, as pessoas vão dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. E São Tomás de Aquino, comentando isto, diz: isto foi escrito no Evangelho para que se saiba que não somente os pecadores, maus, injustos sofrem, também aqueles que são amigos de Deus sofrem. Então, o que é essa realidade do sofrimento na visão cristã? A realidade do sofrimento é o seguinte: vamos colocar alguns pontos para ficar bem claro e aí a gente volta para a nossa resposta específica. Primeiro, o sofrimento, ele é consequência do pecado. Ponto. Sempre. Do pecado original. Nós nascemos num mundo em que se sofre. Não era previsto isso no projeto de Deus. Deus ia dar um jeito que não houvesse sofrimento. Lá no paraíso de Adão e Eva havia esse dom preternatural, ou seja, um dom fora do normal da natureza, de que eles não sofriam, eles não morriam. O normal da natureza biológica é sofrer e morrer. Mas Deus, quando criou o homem lá atrás, não tinha isso.
Mas por causa de nossa desobediência, nós perdemos isso. E, portanto, o sofrimento e a morte existem como consequência do pecado. Agora, não quer dizer consequência de um pecado seu ou meu. Não. Primeiro, consequência do pecado. Pessoas inocentes podem sofrer. Vamos pegar o exemplo, claro, de Nossa Senhora, a Imaculada. Nossa Senhora em La Salette, ela aparece chorando. E ela não tinha pecado nenhum. E por que ela está sofrendo? Bom, ela está sofrendo por causa dos nossos pecados. Veja, ela diz claramente, né, para os videntes que vocês não fazem ideia do quanto eu sofro por vocês e vocês jamais poderão pagar de volta isso, retribuir. Ou seja, o sofrimento inocente de Maria, que é simplesmente uma demonstração bondosa e divina daquele sofrimento maior daquele que é o inocente, nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Ou seja, Jesus sofreu na cruz. E por que sofreu? Sofreu por causa dos nossos pecados, não dos pecados dele. Então, aqui existe um segundo ponto importante. Então, primeiro ponto teológico importante, o sofrimento é consequência do pecado. Pode ser que não seja só dos seus pecados, pode ser que seja de pecados de outros também. Nós, como não somos Imaculada Virgem Maria, não somos Jesus Inocentíssimo, algum pecado temos também, né? Mas o sofrimento é consequência do pecado original, do pecado que nós fizemos. Número 2, segunda realidade teológica importante para nós católicos, que nós sabemos, é que o sofrimento, quando unido a Deus, ao amor divino, tem uma capacidade redentora. E aqui vem a realidade linda de Jesus, Redentor, na cruz, Maria, co-redentora, né? A mãe, com o seu coração imaculado, seu coração doloroso, compassivo. Jesus na paixão e Maria na compaixão. Isso tem algo de redentor. E se nós nos unirmos a isso, pedindo a Deus o amor divino para juntos sofrermos, existe algo de redentor. Foi o que Nossa Senhora ensinou para as criancinhas em Fátima. Que elas poderiam, criancinhas, unir os seus sofrimentos e aquele sofrimento seria redentor. E foi isto que realmente fez a mensagem de Fátima extraordinária para esse momento. Por quê? Porque aquelas crianças viveram também uma pandemia, a gripe espanhola, e transformaram tudo aquilo em sofrimento redentor. Então esse é o segundo ponto importantíssimo. Terceiro ponto, então, para nós entendermos. Deus, na sua infinita sabedoria, vê coisas maravilhosas que nós não enxergamos. Vamos fazer uma comparação. Você está aqui numa tempestade, tudo escuro, nuvens carregadíssimas, negras, raios, ventos, tempestades, tufões, tudo sendo destruído. Lá no alto do céu está o sol, que não é minimamente afetado por isso tudo, e o sol continua resplandecendo de beleza. Então, o que pontualmente é uma tragédia sem sentido e absurda, se nós olharmos o
cosmos todo, já se vê uma diferença. Agora imagina ver isto com um olhar divino. E nós cristãos sabendo, Ele é meu amigo, morreu por mim, se entregou por mim. E o que eu estou sofrendo aqui não é nada diante do que Ele sofreu por mim na cruz. Então, Deus é bom, Deus é providente, paterno, querido, amoroso. Colocadas essas três coisas, que o sofrimento é sempre fruto do pecado, que unido ao amor divino, o sofrimento tem um poder redentor, e que existe, número 3, uma providência bondosa, querida, paterna, piedosa de Deus em todos os acontecimentos, principalmente para aqueles que estão em estado de graça. Voltamos à pergunta original. Essas pandemias e sofrimentos, mas não somente o coronavírus, também todo o sofrimento decorrente disso, de pessoas, depressão, ansiedade, angústias, né? Na nossa área aqui, um padre me contou que ele atendia duas senhorinhas já bem idosas, acamadas, etc. E começou a atendê-las, já há muitos meses, contando essa história que nós já estamos aí há um mês nesse clima um pouco de histeria coletiva, etc. e tal. As pobres senhorinhas foram, duas, independente da outra, uma casa não conhecia a outra, duas independentes. Começaram a se fechar, a se entristecer, a não querer comer, e morreram. Eu não estou dizendo que morreram por causa da histeria coletiva e não morreriam. Também não é difícil aferir esse tipo de causalidade. Mas para dizer que os males dessa pandemia não são somente os males do contágio. Tem muito sofrimento. Não é? Uma pessoa conhecida da minha família disse, olha, aqui perto de casa nós já estamos com uma grande dificuldade. Por quê? Porque os vizinhos estão vindo pedir xícara de feijão para cozinhar, porque as crianças estão em casa, precisam comer e não está tendo. Né? Então vejam só, estes sofrimentos decorrentes de toda essa situação, este e outros, porque independente da situação social, já tinha gente que estava com câncer e continua, já tinha gente que estava de luto e continua, já tinha gente que estava sofrendo. O sofrimento faz parte da vida, não é, humana nessa nossa situação depois da queda do pecado original. Nós temos que entender, gente, tudo isto são permissões bondosas da paternidade divina. Maria, nossa Mãe Santíssima, na sua maternidade está conosco nessas situações e nós temos que saber aproveitar esses sofrimentos. Aproveitar para amar e amar cada vez mais a Deus. E amar nos irmãos, ajudar as pessoas que estão necessitando, ser generosos, ir realmente ao encontro de quem mais precisa. Às vezes, ir ao encontro de quem mais precisa é, por exemplo, ajudar uma pessoa mais fragilizada a viver um isolamento de quarentena, ir lá fazer compras para ela, ir lá trazer, né, o conforto da palavra de Deus, uma visita que não precisa ser
um abraço físico. Você pode ficar de longe, respeitando, não é? a quarentena, etc, etc, mas ajudando as pessoas. Ou seja, tudo isso, gente, é tudo muita providência de Deus. O sofrimento é sofrimento, mas a providência de Deus quer que nós também nos unamos a esse sofrimento. Então, pergunta final. Existem castigos divinos? Resposta: sim e não. Se castigo divino quer dizer que Deus é temperamental, irascível, ressentido e vingativo, então, não. Se castigo divino quer dizer que Deus é bondade infinita, misericórdia, e permitindo os sofrimentos, e às vezes, mais do que permitindo, mandando os sofrimentos, faz com que a sua misericórdia e a sua justiça brilhem, de tal forma que alguns pecados já são castigados e purificados já agora. E a virtude e a glória de Deus possa se manifestar naqueles que o amam. Guardemos isso no nosso coração. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E saibamos que se Deus permite alguns males, Ele também é clementíssimo. O que é a virtude da clemência? A clemência é a virtude de quem, tendo que aplicar um castigo, não aplica tudo o que deveria, mas somente uma pequeniníssima parte. Nossa Senhora, nas suas aparições, mostra como Deus é clementíssimo. E ela diz, meus filhinhos, rezem o terço. Há quantas décadas, séculos, Nossa Senhora vem dizendo isto? Rezem o terço, façam penitência, se arrependam. Deus está sendo tão bom nos poupando de castigos que nós mereceríamos. Uma última observação. Tudo aquilo que nós estamos vivendo de sofrimento nesses dias, por não podermos, para o bem dos fiéis, fazer aglomerações dentro da igreja, tudo isso também serve de pedagogia divina. Porque os sofrimentos pelos quais nós estamos passando agora são somente um pequeno ensaio de sofrimentos que virão para a igreja no futuro. Pode ser que nós não estejamos vivos para ver esses sofrimentos da grande tribulação, mas a igreja precisa estar preparada. E é por isso que nas aparições Nossa Senhora não diz, olha, façam o seguinte, façam missa, façam confissão. Sim, ela diz isto para desagravar, etc, etc. Mas o que é mais constante nas aparições é rezem o terço. Por quê? Porque há momentos como esse, em que, embora os padres estejam celebrando missa, os fiéis ficam privados de sacramentos. Você não está privado da fé, você não está privado de Nossa Senhora, você não está privado do Santo Rosário. Deus, clementíssimo e bondoso, envia a sua mãe, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Aproveitemos tudo isso, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.